Oi, hoje nós vamos fazer uma paisagem que vai fazer parte do DVD A Fazenda. Eu coloquei 2 fotos no meu blog em votação para escolherem se queriam uma paisagem com hortênsias ou uma que tinha uma casinha e uma cerca. Escolheram essa das hortênsias. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Eu vou usar as tintas da Gato Preto, o azul celeste, o branco e o clareador. Me perguntam muito sobre o clareador, dificilmente eu uso, sempre quando eu uso eu indico junto no trabalho. Eu firmo bem o meu pano, meu trabalho na tábua com cola permanente, que também tem da Gato Preto, uma cola muito boa da gente usar. Como eu quero que as cores elas diluam no pano, assim, desapareçam no pano, eu vou usar o incolor. Eu vou usar primeiro para o céu o pincel número 18, referência 321 da Ceramic. Vou pegar bastante branco no pincel e um pouquinho do azul celeste, bem pouquinho. Dou uma esmagadinha aqui. E vou passar encostadinho nessas montanhas, preenchendo bem a fibra do tecido. Pega branco, pouquinho de azul celeste e põe encostadinho nas montanhas. A gente tem que lembrar sempre que a tinta de tecido, quando seca, ela muda um pouco a tonalidade, ela fica um pouco mais escura. Então, se a gente colocar muito escuro, depois ele vai ficar mais forte. Mais perto da montanha, a gente põe um pouco mais de azul, mais para fora, mais branco. Toda essa parte do céu. Aqui a gente pode subir um pouquinho mais para alcançar lá nessa araucária. Por enquanto eu não peguei o incolor, tô só o clareador, tô só usando o branco e o azul. Como é uma área grande, né, não tenho para fora, que assim eu não tenho o que seguir, não tenho risco que vai me limitar. Agora eu vou começar a pegar o clareador e o branco, os dois juntos no pincel, e vou fazer esse movimento reboladinho para fora. Bastante tinta, bem gordo. Isso vai dar suavidade na pintura, não fica aquele acabamento ali. Terminou a tinta, começa o pano, fica bem suave o trabalho. Se alguma vez vocês fizerem alguma mancha que ficar o azul mais marcado, alguma coisa, vocês podem pegar o branco, podem fazer uma nuvem. Pega o branco na lateral, faz umas curvinhas assim, só por cima, faz uma nuvem. Não é aquela coisinha volteadinha assim toda. Ó, umas curvinhas por cima. Agora, com o mesmo pincel número 18, que é uma área grande que eu ainda vou preencher, eu vou usar o verde pistache, o ocre ouro e o branco. Vou pegar as 3 cores no pincel. Bastante tinta. Vou preencher essa montanha mais para trás. Eu lembrei agora de um detalhe na pintura que as minhas alunas aqui comentam a respeito de pegar a tinta da tampinha ou da bandeja. Quando a gente inicia na pintura, já falei isso em outros vídeos, a gente tem preguiça de colocar a tinta na bandeja e pega da tampinha. Mas tem movimentos que a gente não consegue fazer pegando a tinta da tampinha. Na minha técnica, a gente precisa
pegar a tinta corretamente para conseguir fazer os efeitos. Então, se pegar a tinta da tampinha, não consegue fazer aquela mistura certa, não consegue pegar a quantidade certa para descarregar depois no pano. Então, isso é muito importante, colocar a tinta na bandeja. Agora, mais para baixo, eu vou pegar mais excesso de branco. Peguei um pouquinho só do verde pistache do ocre ouro, só um pouquinho, e pegar um excesso de branco. Encosta nessa montanha da frente. Aqui na frente tem um matinho, a gente encosta bem no risquinho para depois puxar por cima o mato. Aqui onde termina a montanha, a gente vai pegar o clareador com o pincel ainda sujo e vamos espalhar bem assim para ela terminar no pano mesmo. A gente não tem desperdício de tinta, tirando a tinta na bandeja, porque eu viro ela, agora eu vou usar o verde oliva junto para fazer essas montanhas mais da frente. Vou mostrar para vocês, ó. Eu abro a tinta, viro ela aqui na bandeja, dou uma batidinha, ou quando ela tá bem no final, eu pego com o pincel lá dentro mesmo. Boto ela aqui. Quando eu terminei de usar, quando sobrou aqui o azul, eu ainda vou usar mais para baixo, mas quando sobrou uma quantidade, eu pego ela com o pincel e ponho de volta dentro do pote. A gente não tem desperdício, a gente consegue reaproveitar, não estraga. Eu sempre trabalho assim. Agora, para essa montanha aqui, que tá mais na frente, a gente vai usar o verde pistache. O meu pincel ainda tá sujo, são as tonalidades parecidas ali, não vai fazer diferença. Pegar o verde pistache e um pouquinho só do verde oliva. E vou trabalhar ela. O branco junto com o verde pistache e verde oliva, mais para baixo. A gente deve observar na natureza, quando tem assim mais montanhas, mais para longe, que quanto mais longe tiver, mais clara ela é. A atmosfera faz com que essas que estão mais para trás sejam mais claras. Isso dá profundidade no trabalho. Quando a gente vai fazer, dá a impressão que está indo lá para trás. Agora, essa mais da frente, então eu vou colocar menos branco. Pegar o verde pistache e o verde oliva em mais quantidade. Só não pode ser muito escuro, porque eu ainda tenho bastante coisa para fazer aqui na frente. Então, eu ainda vou usar essa tonalidade mais escura para frente. Eu agradeço muito a todos vocês, o carinho que vocês demonstram para mim, assim, me mandam e-mails, mensagens no blog, no Facebook, no Orkut. Sempre eu disponibilizo os desenhos dos meus vídeos e dos DVDs no meu blog, que é arianecerveiraatelier.blogspot.com, para facilitar, para todos terem acesso. Agora, vou fazer primeiro essa parte da frente aqui da grama. Eu vou usar o verde pistache, o branco e o verde oliva também. Mais para trás, mais encostado nessa moitinha ali, nesse arbusto, eu vou colocar o verde pistache e o branco. Pega as duas juntos no pincel e vamos fazer mais claro. Ó, bastante tinta, gordo de tinta. Preenche bem a fibra. Cada um tem os seus limites, né? Todos conseguem fazer, todos aprendem. Uns demoram um pouco mais, outros um pouco menos, né? Tem mais facilidade,
mas todo mundo consegue, tendo força de vontade é o principal, não tendo aquela ansiedade assim, vai ficar igual, não tá bonito. Sempre a gente consegue fazer, a gente tem várias etapas, eu já passei por várias etapas, eu tenho pinturas que hoje eu não considero mais bonitas, que eu já fiz há mais tempo atrás, mas fez parte do meu aprendizado. Se eu não tivesse passado por aquela etapa, eu não estaria conseguindo fazer o que eu faço hoje. Então a gente sempre tem coisa para aprender. Eu fiz agora um bom pedaço de verde pistache com branco e aqui eu vou começar a colocar o verde oliva. Então eu pego o verde pistache, pego o verde oliva mais na lateral do pincel e vou fazendo esse mesmo movimento com o verde oliva mais para baixo, aqui assim, no meu lado, e vou misturando as cores. Ainda tá sujo o meu pincel com o verde pistache, ó, mas fica bonito, dá umas nuances assim, pra não ficar aquela coisa bem lisinha. Pegar um pouquinho, dar uma sujadinha ali pra cima. Aqui se eu passar um pouquinho em cima desse tronco ali também não faz mal, que eu vou depois pintar por cima. Vou pegar agora o clareador e vou passar, com o pincel ainda sujo, vou passar o clareador aqui embaixo, pra mais assim diluir mesmo a tinta no pano. Aqui do outro lado da estradinha eu vou fazer o mesmo processo, o verde mais claro mais para trás e vou escurecendo. Agora, nesse arbusto que tem aqui atrás, eu peguei agora o pincel número 16, mesmo da referência 321, vou usar o verde oliva e o verde oliva escuro, os dois juntos, mais ou menos na mesma quantidade no pincel, e vou preencher esse arbusto. Por baixo, ele é mais retinho, então a gente coloca o pincel mais em pezinho e preenche bem o espaço. E em cima, que assim, onde ele encosta lá atrás na montanha, a gente faz ele meio arredondado, bate um pouquinho o pincel, faz meio arredondado. Para fazer iluminar aqui nesse arbusto, eu vou usar o pincel referência 341 da Ceramic, que ele é com essa ponta arredondada, ele é um língua de gato. Então, esse pincel tem a mesma cerda do 321, só que tem esse formato. Vocês vão conseguir dar um resultado melhor ali na parte que ilumina. Então, vocês vão pegar o verde pistache e um pouquinho de branco no pincel, passa assim por cima. Aqui vocês têm bastante tinta, aqui assim não tem, tem bem pouquinha tinta. No lado que não tem tinta, vocês vão colocar sobre a pintura, ó. Não tem tinta ali embaixo, coloca na pintura. E vai vai encostando ele de leve e fazendo o movimento da florzinha ali atrás, do arbusto. Que já vão ficar aquelas pinceladas arredondadas. O mais importante é pegar a tinta na bandeja e virar o pincel com a tinta para cima. Agora, ainda com o pincel número 16, eu vou fazer esse pinheiro ali de trás, com o verde oliva escuro.
Eu gosto primeiro assim, ó, de fazer uma base no centro, um risco, e desse risco eu vou saindo pra fora nos dois lados, ó, venho vindo pra fora e vou aumentando aqui pra baixo. Agora pro outro lado, mesma coisa, ó, venho descendo, mais pra baixo vai ficando mais largo. Ele encosta na casinha. E aqui a gente pode misturar um pouquinho para dar um acabamento. Ele ficou abrindo mais para baixo. Agora, com o pincel língua de gato, vou pegar o verde pistache na bandeja com a tinta virada para cima, só que agora eu vou fazer os galinhos aqui mais por baixo, então ele fica um pouco diferente. Ó, faço aqui assim. Daí a gente trabalha um pouquinho, onde tá muito retinho, a gente põe mais cor. Aqui misturou muito com a cor lá do fundo. Vou botar um pouquinho do verde mais escuro. Com o tempo, vocês vão adquirindo a prática e vai melhorando. Agora, antes de fazer esse da frente, a gente precisa trabalhar a casa. Então, para a casa, nós vamos diminuir o tamanho do pincel. Pode ser o número 14, o número 12. A gente vai usar o branco e o sépia nas paredes. Então, eu vou pegar bastante branco e bem pouquinho sépia e vou fazer essa parede aqui da frente. Só para ela não ficar totalmente branca. É bem pouquinho sépia, porque o sépia é uma cor bem escura. Não pinta nas janelas, nem na porta. E aqui mais pertinho aqui do telhado, então com o pincel ainda sujo, vamos pegar só na lateral o sépia. Vamos passar mais purinho. Agora vamos pegar bastante branco de novo, com um pouquinho sépia, e vamos fazer essa parede aqui mais de trás, mais na lateral. Onde divide uma da outra, a gente põe mais sépia. Mais embaixo do telhado também, o sépia mais purinho, mais escuro. E para baixo usa um pouco mais de branco. Agora lava o pincel, seca, pega o sépia puro e vamos pintar a porta e a janela. Bem preenchido. Terminou de preencher ali a porta e a janela, vamos pegar o pincel número 2, um pouquinho de sépia e branco, e vamos colocar como se fosse aquele marco da porta, por cima do sépia. A gente faz uma voltinha, deixa um pouquinho marcado. Na janela também. Ele não precisa ficar regular, ele pode ficar assim meio manchadinho, um pouco mais excesso, um pouco menos tinta. Com o pincel referência 300, número 0, vamos pegar o branco, dividir no meio e no meio. Agora, com o pincel
número 16 ou o 14, vocês vão ver qual vocês acham melhor. Vou pegar o 14. Eu vou fazer o telhado da casa. Nesse telhado eu vou usar o ocre ouro e o caramelo. Mas aqui em cima eu vou passar o ocre ouro. Bastante tinta no pincel. Vou passar o ocre ouro bem preenchido. E agora mais para baixo, com o pincel ainda sujo, vou passar o caramelo. Dou uma misturada, não preencho bem ali, deixo aparecer um pouquinho o ocre. O pincel ainda tá sujo, passo na lateral do sépia, pego bem pouquinha tinta e vou passar aqui na beira da frente. E embaixo aqui um pouquinho também. Agora com o pincel em pezinho, assim, a gente faz umas marquinhas. E só passei no pano, sem passar na água, ó, tá limpo o pincel. Vou pegar um pouquinho de branco, só um pouquinho, e vou iluminar ali em cima, onde tinha o ocre, bem de leve agora, porque embaixo já tá toda preenchida a fibra. Com o pincel número 2 ou 4, a gente vai pegar o branco e vai colocar nessa vista aqui. Agora a gente vai fazer esse pinheiro aqui da frente. Então, eu vou usar o verde oliva escuro e o sépia. Vou pegar os dois juntos no pincel, vai ficar bem escuro. Vamos fazer primeiro essa linha base no meio, preencher bem. E vamos começar a puxar. Ele é como se fosse um triângulo, ó, bem aberto assim, né, bem pra cima, e daí pra fora a gente vai abrindo e deixando irregular. Embaixo dá uma misturadinha. Agora, para fazer a luminosidade desse aqui, eu vou mostrar para vocês uma maneira diferente. Ali eu mostrei com o pincel língua de gato. Agora eu vou usar o verde musgo, passo na lateral com o pincel limpinho e vou fazer com a tinta virada aqui para baixo, bem irregular, várias batidinhas. Pode ser feito com o pincel língua de gato, pode ser feito com esse aqui. Vou pegar um pouquinho do verde pistache e colocar em alguns lugares, só um pouquinho. Agora, com o verde oliva escuro puro, eu vou usar o pincel número 14 e vou fazer essas moitinhas aqui da frente. Com o verde oliva escuro e o sépia, vou fazer aqui as folhas da araucária. Eu preenchi bem com o verde oliva escuro e o sépia junto no pincel. E aqui no tronco eu coloquei só o sépia. Então, só um pouquinho de branco, mais na lateral, a gente pode iluminar um ladinho. Com o pincel 0, referência 300, eu vou pegar um pouquinho d'água e misturar no sépia, bem pouquinho, cuidando para não ficar muito molhado, porque ele vaza no pano. E vamos fazer umas curvinhas para ser os galhos da araucária. Mais para baixo aqui também pode ter, porque elas têm umas irregularidades. Eu vou pegar agora o pincel número 10, vou pegar o verde musgo e o verde pistache no pincel
e vou iluminar como se fossem umas bolinhas que a araucária tem na ponta de cada galho. Ela imita uma bola, o formato da vegetação ali. Claro que a gente não vai desenhar uma bola inteira, né? Vai só iluminar. Agora vamos fazer a estradinha, vamos usar o marfim para fazer o fundo. Então, vou pegar o pincel número 14, vou usar o marfim, pego ele com bastante tinta e vou fazendo pinceladas na horizontal, preenchendo bem o fundo, bastante tinta. Aqui assim nas laterais, quanto mais irregular ficar, mais bonito fica. Pode usar um pouquinho do ocre ouro aqui junto na frente, ou caramelo, se vocês quiserem que fique mais avermelhado. Agora com um pouquinho de sépia na lateral, eu vou botar aqui nessa beirinha só. Bem pouquinho, porque o sépia é uma cor muito escura. Aqui no meinho dessas hortênsias, que tá mais ou menos desenhado umas bolinhas aqui assim, eu vou passar o verde oliva escuro e o sépia juntos no pincel. E vou deixar um espacinho para pôr o azul. Embaixo, a gente põe o clareador junto. Agora, nesses espaços que ficaram para a hortênsia, a gente vai usar o azul ultramar, mais por baixo de cada vão desses aqui, que também não fica bem uma bolinha, fica mais um oval. E o azul celeste a gente põe mais por cima. Já com pinceladas bem irregulares, assim, preencho o fundo para dar o formato da hortênsia. E um pouquinho de branco, dá só umas pinceladinhas para dar uma iluminada. Eu pego a tinta mais no cantinho aqui, dou uma batidinha só com o cantinho do pincel. E a gente pode fazer também um batidinho com azul, botar mais hortênsia no resto da paisagem. Pegar um pouquinho do verde pistache, fazer uns batidinhos nesse verde escuro aqui. Antes eu tava mostrando pra vocês virando a bandeja, e aqui eu fiz uma mancha, só uma manchinha bem pequena. Então, eu vou pegar o pincel 0, referência 300, vou pegar o sépia e vou desenhar um passarinho ali, ó. Aí, para ele não ficar solto lá em cima, a gente bota mais uns, porque isso acontece da gente derramar a tinta ou manchar sem querer. Então, a gente sempre tem que ter um truque para não estragar o trabalho. Aqui está pronta a nossa paisagem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.